Nós temos a nossa reunião, as nossas... Beleza? Bom dia. M-Boi. Nós fizemos uma operação no M-Boi. Toda sexta-feira, tentamos fazer uma operação. OIDA 1. Eu gostaria muito da presença de todos. É uma OIDA 1, mas, por exemplo, nós fomos em 3 lugares importantes, não é? Todos com ordens do requisição do MP, todos com várias denúncias, todos com processos, sei. Nós fomos em 3, rodamos lá, viu, Andrade? Com as eu estou falando com o Andrade de cá. Rodamos lá com as viaturas da GCM, né, com a da Ambiental. Fizemos um comboio assim de, acho que 20 viaturas. Olha, meu coronel, entra aí. Seja bem-vinda. Rapidão, pega uma lembrança para você. E você também, que é um dos mais velhos, pega uma lembrança para você. Você tá... Velhinho, precisa anotar tudo, senão esquece. Agora acabou aqui o nosso... O CREA precisa trazer mais. Faz favor, né? Então, e cada local é uma OIDA, não é? Alguns locais bem consolidados, né? Saiu até na reportagem ali do M-Boi, lá como é que é, né? Quem ia pagar? Toda vez chega aqui, agora querem que eu pague o muro. Ainda bem que a PGM, o doutor Maurício, aí todos, né? Não pode construir área, né, de mananciais e sem autorização. Cabe desfazimento, não é? Depois que virou esse tal de portaria. Então, vou até aproveitar agora que o doutor Maurício está aqui, os colegas estão aqui, nós estamos tendo um problema. Eu vou compor a mesa depois aí que, né, estão chegando as pessoas mais importantes do que eu, né? Chegou já, né, o nosso comandante aqui do 1º Ambiental, equiparado a mim, comandante, que eu estava fazendo a lógica. O representante estadual da OIDA é o Coronel Navarro, comandante da Polícia Ambiental. O senhor é o coordenador. Então, o representante municipal é o doutor Naline e eu sou o coordenador. Equiparado a minha pessoa, uma grande honra. Então, nós fizemos 3 operações, foi muito bacana. Fizemos esse comboio na área dos mananciais lá. Foi um negócio muito impactante, né? Como dizemos para que, né, viemos. E a ideia nossa é essa agora. Não é uma operação, é 2, 3 operações no mesmo dia, justamente porque nós temos 200 loteamentos clandestinos, 500 denúncias, loteamento clandestino, voltando a falar. Então, amanhã nós temos uma operação, Parelheiros, pretendemos ir em 2 lugares. Está acontecendo uma coisa muito séria, né? Eles estão colocando aquelas placas com o número da CETESB, autorizado pela CETESB e tal. Eu fui sexta-feira num muro lá, liguei para o Gilson. Gilson da CETESB, que é o nosso parceiro, ele na hora ele respondeu, falou, não tem nada aqui autorizando, não tem nada. Outro dia também falei com o tenente Aguiar da Ambiental, esse número é nosso, mas não é da CETESB. Então, eles colocam agora uma placa, e falando que tem autorização, tudo, na realidade não tem nada de autorização. Felizmente, nós temos os parceiros e consultamos na hora, e na hora a gente desfaz lá, porque muro também é construção. Aí ele entrou com um pedido via aquela, como chama lá? Lei de acesso à informação. A gente informa tudo. Bom dia. A gente pode deixar aberto enquanto não... A gente não faz mal, transparência. A gente informa tudo, falamos para o MP, aqui não tem problema nenhum, não, que a gente... fica a impressão, eu falo sempre isso nas operações, que nós somos os errados. Fica essa impressão, sabe? Que nós somos os errados. Do tanto que eles xingam a gente, do tanto...
o MP, isso eu falo mesmo, o MP só se volta contra o servidor, esquece do outro criminoso, que é quem está poluindo, defecando na represa há trocentos anos, não tem esgoto, desmatando, incêndio, sabe? Agora o MP vem só atrás da gente. Que a lei é igual para todos, né? Então, essa é um dado importante. Eu peço aí para os parceiros participarem da nossa O e da UM, né? A gente sempre tem o pessoal do Verde, o pessoal do CREA, a GCM Ambiental, a PM, são pessoas que estão sempre lá, né? Os fiscais de postura da subprefeitura, que são os nosso poder de polícia, importante também. A Enio tem ido também, às vezes não vai, tem razão. A Sabesp vai sempre, que eu estou preocupado com a Sabesp, porque deixa ela aberta, lá vazando água o dia todo, o doutor vai me matar, que desperdício de água. Mas por que você está olhando para mim? Levanta aí, Virgílio. Olha para ele lá. Mas eles estão agora... mas, Virgílio, talvez seja um representante que a gente não conseguiu ter. Quando eu recebo, eu já direciono e aí vai. Mas tem empresas que Qual que é os... faltando algum dia, aí a gente não consegue ser direcionada. Então, mas aí já agora olha para mim. Nós temos que mandar geralmente, agora olha para o Brígido, que o Brígido falou, 48 horas pelo menos, 72 horas de antecedência para montar, né? Porque geralmente tem outra escala de parques lá, de desapropriação. Então a gente deixa para mandar meio em cima da hora mesmo, para não ter também o vazamento. Vazamento, depois a gente chega lá e toma pedrada, né? Então, precisamos acertar, sim, esses detalhes aí. Viu, Virgílio? E eu vou pedir para o doutor Naline assinar, isso é importantíssimo, mas aí nós vamos discutir antes aqui. São as novas áreas de fiscalização da OIDA. Põe para a gente lá, Douglas. Nós tínhamos o mapa do não, o antigo mapa do não, quem lembra, que era, o mapa do não era não construa aqui, mas virou, não fiscalizamos aqui, né? Então, trocamos o mapa do não, não tem mais mapa do não, nem dossiê do Natal, nada. Nós temos agora a área prioritária de preservação, onde todos das 4 subprefeituras dos mananciais participaram, né? Todos os colegas, parceiros participaram. Eu quero falar da importância dessas áreas, por quê? É um tiro no nosso pé. O mapa do não, ninguém sabia quem era, onde era, tal. Essa nós vamos divulgar, vamos pedir agora para o doutor Naline assinar, encaminhando para o prefeito, o gabinete do prefeito, a publicação das áreas de prioridades, né? Por que isso aí? Porque a pessoa tem que saber que ali não pode construir, o mapa do não, mas ninguém sabe que não existe. Então, é um tiro no nosso pé, porque nós vamos ter que fiscalizar isso. Então, nós aumentamos aí, era 34, passou para 86. É isso mesmo, Klug? A Klug que participou junto com o grupo que nós montamos aí, de 34 passamos para 86 áreas. Muito, muito. Mas não dá. As 34 ficaram. Nós acrescentamos 52. Por quê? Porque os colegas trouxeram, inclusive o Verde, que também está faltando um representante do Verde. Precisamos, porque antes era o Rodrigo, lembra do Rodrigo? O Indiana Jones. Ele vinha sempre, mas depois ele sumiu. Parece que ele está pleiteando um novo cargo lá. E que nós falamos na lata.
Aqui, olha lá, SEAB também, se quiser falar alguma coisa da SEAB, pode. Aqui nós falamos na lata, né? O verde é importantíssimo. Quais são os dois órgãos licenciadores da cidade? CETESB e o verde. Não sei por que a CETESB ficou com a Guarapiranga, que é toda paulistana, e o verde ficou com a Billings, que já tem outras cidades envolvidas. De qualquer forma, precisamos muito, né, do representante do verde e da CETESB também, né? O Gilson está sempre plugado com a gente aqui. Qual é o seu nome mesmo do verde? Patrícia. Já vamos pegar o e-mail e o zap da Patrícia, que ela, coitada, está perdida. Felizmente para você, é que nas operações tem ido sempre a Paula, a Ana Critique, eles são já do verde. Então, não é o caso da CETESB, por isso que a gente perturba o Gilson, né? Ó, eu vou derrubar um negócio aqui, tem licenciamento? Não tem? Não é? Então, vamos, Patrícia, vamos pegar esse seu zap direto. E não tem sábado e domingo, não, hein? Então, essas nossas áreas, né? Por favor, Douglas. Passamos de 34, do antigo mapa do não, para 86 áreas de preservação. Ah lá. Quais foram os critérios de classificação que as nossas engenheiras fizeram aqui? Né? Prioridade máxima, prioridade média, monitoramento remoto. Está aqui, né? Não vou ler, porque não temos tanto tempo. Volta um pouquinho, filho. Filho é o resumo, né? Mas quem fez os critérios foram as engenheiras ambientais da OIDA. Se alguém quiser discutir, vamos discutir. É importante isso daí. Não é? Aliás, o verde ficou de conseguir trazer outras áreas, talvez chegue a 90, se não for repetida. Fica difícil porque, normalmente, são áreas repetidas, às vezes uma área dentro da outra, aí a subprefeitura indica uma área, o verde indica mais, a CEMIL indica mais, quem indicou mais áreas, inclusive, foi a CEMIL, né? Está aí o Cauê, que não me deixa eu mentir sozinho, mas vamos lá. Podemos passar aí, que é muito dado. Esse era o antigo mapa do não, tá vendo? O antigo mapa do não, pode ver que tem 3 cores diferentes. Também não entendi. Eu cheguei, todo mundo foi embora, então a gente pegou a OIDA assim, né? Fabi? Todo mundo foi embora que nós chegamos. Nós estamos já 2 anos na OIDA aqui, mas batendo recorde, né? Nunca ficaram... não é trabalho fácil, não. Por isso que a gente tenta levar de forma mais leve, né? Mas, ó, é cor diferente, porque uma era de responsabilidade da PM, a outra era a responsabilidade da GCM e, pasmem, a outra era a responsabilidade nossa, via Sofim. Eu não tenho nem efetivo. Nós estamos em 5, 6 lá. Não tem efetivo. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, isso vai acabar. Nós aumentamos para 86 áreas, mas, viu, Andrade? Os 2 Andrades nos ajudam. Viu, coronel? Júlio, nós vamos montar rondas, escalas de rondas para irem para os locais, fotografia, né? Além do monitoramento. Então, vai sair um PM delegada daqui, GCM da DEAC, que a gente está tentando brigar pelo DEAC, da OIDA, né? E daqui, e nós vamos monitorar, porque eu vou montar 86 áreas e não vou fazer nada. Vou deixar largado lá? Não, a gente tem que fazer levantamento, relatório, monitoramento. Dizem que já teve secretário desse clima aí que caiu por causa da OIDA, que ele prometeu, botou umas áreas aí e não resolveu nada. Não é o nosso caso. Embora eu tenha pedido de algumas vezes para sair, não vou querer que o secretário caia, né? Então, nós vamos fiscalizar. Nunca a OIDA fez uma operação por semana. Agora, nós estamos fazendo uma por semana e, de preferência, em alguns lugares. É lógico, eu cheguei na OIDA de sexta, eu fui numa rua só. Foi ou não foi, Zé?
Osmar até caiu, coitado. Eu tentei segurar, aí ficou 2 com dor nas costas. 2 velhos. Aí, o que aconteceu? Se eu fosse para outra rua, não ia para outro local. Então, de qualquer forma, vamos ter que voltar naquele local para ir na outra rua. Mas o efeito é muito significativo nesse sentido. Não é? O efeito preventivo é muito significativo. E várias vezes eu passei em local que nós já desfizemos e não teve nenhuma construção, principalmente portarias. Aí vai, pois não. Então, antes era dividido nesses 3 setores. Agora nós vamos fazer isso, todo mundo com todos os setores, nós vamos tentar acertar tudo isso daí, monitoramento, fiscalização, né? Ronda, é fundamental isso daí. Passamos para tudo isso daqui, ó. Viu quando era pequenininho lá? Agora já estamos em tudo isso daqui. Vai publicar em Diário Oficial do Município, vamos divulgar, né? O doutor que tem muito acesso aí à imprensa, vou pedir para ele divulgar. Nós temos que informar a situação que nós nos encontramos isso daí, né? Obrigado, vamos lá. Ali está por subprefeituras, olha lá. A cidade de Ademar, que é a primeira sub lá, como ela está mais consolidada, né? Não tem tantas áreas para a gente. Consolidado é aquele, né? Estou tentando lembrar. Nome. Deise. Ô, Deise, desculpa, eu esqueci o seu nome. Outro dia encontrei a Deise até no restaurante. Deise, a cidade de Ademar já tem muitos loteamentos. Antes de 2016, tem a lei de 2016, né? Que parte, né? Não é, Deise, para isso? A SEAB fala, ó, antes de 2016 tem alguns direitos. Eu acho que quem tem direito é quem faz esgoto. Para estar consolidado tem que ter um esgoto, mas não tem esgoto em lugar nenhum. Cadê a CETESB? CETESB, está vendo? Hoje aí, ó. Eles não gostam que eu falo do esgoto, por isso que eles não vieram. A Ilha do Bororé não tem esgoto. A ilha é maravilhosa, com milhares de pessoas morando, lá não tem um esgoto. E vai falar que tem fossa? Não. Defeca direto na represa, aquele lugar bonito lá. E assim vai. Então, a cidade de Ademar, como está mais consolidada, né? Aí fica uma discussão com a Sabesp. Põe água, mas não põe esgoto. Não é? Política pública de fossa, tem fossa séptica, fossa negra, fossa seca, né? Já foi feito, nunca, de qualquer forma, sem esgoto, para mim não está consolidado. Polui, é o crime de poluição. Mas vamos lá. Aí Capela, volta um pouquinho, Capela do Socorro lá tem 28, MBoi 14 e PA aí, né, Luciano, que é a nossa maior área, 3.000 nascentes, tem 37 áreas para nós protegermos agora. Aliás, é uma palavra bonita, aliás, eu não cobro ninguém, mas eu vou pedir. A subprefeitura também vai nos ajudar nessa ronda. A subprefeitura tem aquele termo fiscalização ordinária, que ela pode ir lá e recolher bloco, recolher material, passar com a esteira em cima da areia. Então, entrará também nessa fiscalização, eu vou pedir, viu, MBoi? Subprefeitura, para ajudar a gente na fiscalização. Porque cá entre nós, o Luciano sabe disso, a hora que a OIDA vai embora, sobra tudo para vocês. Né? Tem gente que liga, vem aqui falar com a gente, né? Porque alguém falou lá, ó, vai lá falar com eles. Bom dia, doutor. Então, nós vamos incluir... O senhor está bem? Nós vamos incluir, por favor, avisem lá os subprefeitos, a subprefeitura nessa fiscalização, que para mim é a principal, que é de início, está sempre lá no local, né? E pode nos acionar. Então, nós vamos incluir, sim, as subprefeituras na fiscalização. Gente,
nós vamos montar essa área essas áreas prioritárias, nós vamos ter que fiscalizar, não é? Nem colocar lembretes, colocar aquelas placas, olha lá. Quem tiver, inclusive, no caso da cidade, quem tiver, inclusive, né, já consolidado, vamos pôr a placa, pode sair. Então, essas coisas nós vamos ter que fazer, porque estava falando, doutor, que aumentamos muito o número de áreas, de 34 para 86 de áreas prioritárias, né, do antigo mapa do não lá. E cada nós vamos montar eu vou montar uma escala pedindo, não é? Não vou, a gente, como diz o secretário, nós somos coordenação. Quem manda é o prefeito, não é? A gente é coordenação. Nós não queremos que o prefeito, que o subprefeito responda pelos, né, inquéritos civis do MP aí, né? E nem nós. Então, nós vamos... Estou falando isso porque não vamos dar esse tiro no pé, aumentando para 86, não, o número de áreas. Quem mais a gente puder para ajudar a gente na fiscalização, nós vamos colocar, né? Satélite, câmera, qualquer coisa nesse sentido, né? Agradecemos sugestões, inclusive. Pois não. Então, pode ver que nós temos mais área da classe 3, não é isso? Tudo classe 1. A mais alta. Classe 1 é a prioridade máxima. Na realidade, eu não participei do levantamento disso daí. A classe 3 é quando ainda tem bastante árvore, não é isso? Ajuda muito. Então, a classe 1, olha lá como é mais importante. Pois não, pode passar, Douglas. Eu ia até aproveitar, o secretário Ortega também estava no evento, ele deve estar chegando também, doutor. Nós vamos fazer o nosso livro da Horda. O doutor Naline falou, precisamos ter um livro, porque, olha, nós temos o livro da Oda, que é o que o secretário Ortega vai falar hoje, né? Nós temos o livro da Oda, que agora nós vamos montar o livro da Oida, não é? Onde cada um, nós teríamos... passa outra foto. Olha que bonita aquela piscina indo embora. Pareceu só o Osmar não está aí, ia zoar com ele, que ele está ficando surdo lá. Mas peguei no flago. Olha lá, olha aí. Todo mundo, dos parceiros aí, sempre unidos, todos os eventos, todos estão lá, viu? Não é um evento simples, não é verdade? É um negócio muito difícil. Então, nós vamos montar o nosso livro da Horda, onde o Feijão, com certeza, vai ter aí maior número de fontes, e cada parceiro vai colocar uma frase, ou se quiser escrever frases, se quiser escrever até capítulo, cada parceiro vai colocar. Eu já tenho a frase do Feijão. Aquele cara perturbou muita gente, vamos fiscalizar melhor o negócio lá. Então, toda vez o Feijão fala isso aí para mim. Chefe, aquele cara ficou gritando 2 horas no nosso ouvido ali. Ou não é, Feijão? Aí, Rubens, Feijão, nós vamos colocar isso aí, cada um vai... Eu peço a participação de todos. Em março, se Deus quiser, nós inauguramos o nosso livro aí. Tá bom? Vamos lá, Douglas. Doutor, eu esperei o senhor aqui para fazer a homenagem aqui aos parceiros do CREA e o agradecimento ao Andrade aqui. Pega o ofício lá. Deixa eu mudar aqui. Som. Se não acende. Então, eu falo sempre para o doutor que a nossa parceria é amizade, né? E a gente pensa, né, com o coração. Não é fácil o nosso trabalho lá, não. Nem aqui, com todo mundo reclamando, nem lá no local. Então, nós vamos fazer uma homenagem para o CREA, depois, inclusive, pego...
do Josué e do CREA para nós aqui. Bom, nós estamos fazendo, o doutor, inclusive, né, encaminhando ofício para presidente do CREA, a engenheira Lígia Marta Maquei. Não é? Antes de ler aqui o elogio, que eu serei breve, o CREA, parceiro incondicional nosso lá. Os desfazimentos são eles que coordenam lá com a maquinário, inclusive ficam pedindo um tal de pontalete lá, mas aí na prefeitura nós não achamos esse maquinário aí ainda, né? Mas vai a PC, né? Então, todo desfazimento, inclusive baldrame, inclusive alicerce, é o CREA que coordena para nós. É uma região difícil, as obras não têm engenharia boa, as obras não têm engenheiro, é tudo uma coisa em cima da outra. Sem o CREA, não faríamos, com certeza, o desfazimento. Mas se acontecer alguma coisa errada, o problema é deles. Então, eu fico falando isso aí, né? Porque nenhum momento eu vi má vontade, nenhum momento eu vi, né, a falta é ou não é, Nici? O CREA está sempre, sabe, vamos fazer, e quando a gente chama, ó, tem esse problema aqui, está geminada a casa, e essa tem uma viga que passa em 5 casas, né? Não, vamos tentar derrubar a viga pelo menos nas 2 beiradas. Então, eles estão sempre lá para nos ajudar, né? E não preciso nem falar da segurança do trabalho, cai uma pedra em cima, o Zé já, né, corre o risco várias vezes aí, né, Zé, de ser atingido aí por uma pedra. Então, a gente, né, o doutor Naline, nós vamos sempre cumprimentar o CREA e nós vamos elogiar. Eu falei aqui, os parceiros, né, os parceiros são os amigos nossos, que sem eles nós não fazemos esse trabalho difícil, não. Elogio Rubens Roque Moraes, José Paulo Garcia, José Osmar Júnior e Flávia Cristina de Campos. Sentimos muito a sua falta, Flávia. A Flávia, espero que você retorne agora com a gente aí. Não é? Ela teve uma doencinha aí, ficou fora uns dias, mas agora está voltando para a gente. Profissionais que atuam efetivamente nas operações integradas de defesa das águas, OIDA, representando esse Conselho Regional junto à Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Os elogiados são plenamente imbuídos de suas atribuições, sempre trabalhando com dedicação, esmero e voluntariedade em todas as operações da OIDA que são executadas pela Seclima. Eu vou, né? Todas as operações, inclusive as executadas pelo 1º Batalhão também. A Seclima é a OIDA 1, o 1º Batalhão, né? Que daqui a pouco eu vou pedir para compor a mesa também, doutor. Estava só esperando o senhor chegar. Está aí o Coronel Júlio também, o doutor Maurício. Então, o CREA vai também nas operações OIDA 2, né? Em cada uma delas, indistintamente, coordenam de maneira técnica exemplar os complexos desfazimentos de edificações, orientando os operadores de maquinários com um nível de detalhamento peculiar, visando sempre mitigar ao máximo os riscos que este processo apresenta e buscando garantir, assim, segurança de todos no teatro de operações. Eu vou pedir para vocês 3 ficarem aqui, depois vou pedir umas palmas aqui. Fica aqui, Zé, Feijão. Você consegue vir aí, querida? Isso. A postura descrita contribui sobremaneira para o sucesso das atividades planejadas e executadas pela Seclima OIDA, a qual reconhece, enaltece a relevância deste conselho como parceiro fundamental e indispensável nessa empreitada de proteção e recuperação das áreas de mananciais do município de São Paulo.
Pelo exposto, solicito seja acatada a presente proposta como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados que vêm sendo prestados pelos indicados, principalmente diante das adversidades que surgem em cada operação, sendo superadas devido ao elevado espírito público de cada um dos parceiros apontados. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Senhoria as minhas expressões pessoais de mais elevada consideração. Atenciosamente, José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Peço uma salva de palmas aqui para os nossos amigos. Obrigado pela nossa ajuda. Feijão. Obrigado, viu? Tamo junto, Feijão. Tamo junto, amigo. Obrigado. Vamos tirar todo mundo uma foto aqui, por favor. Não, o senhor tem que estar no meio aqui. X, obrigado, Feijão, Zé. Obrigado, hein? Sim, vamos lá. Você já passou o horário? Não, eu cheguei no horário. Agora. Olha lá, cuidado que eu. Faça favor, Andrade. O Andrade, quando eu cheguei na OIDA, ele chegou junto comigo e a Fabiana, né? Nós chegamos numa OIDA diferente. Eu não posso reclamar, né? Mas a gente chegou numa OIDA que nada era OIDA e fazíamos quase nada de operações. Agora nós estamos, graças à ajuda do Andrade, né? Da Fabi, das demais profissionais, aí, engenheiras, nós estamos fazendo agora uma OIDA por semana e eficaz, né? PGM também, né? A PGM, depois eu queria até ver com o doutor, nós estamos recebendo liminares, né? Nós já temos 2 liminares para não efetuar o desfazimento. Só que a liminar vira um salvo-conduto. A pessoa pega a liminar, e outro dia eu fui ver, tinha 19 construções a mais. A liminar deveria congelar como está. Não, eles inclusive estão vendendo e conseguindo um salvo-conduto aí para a não atuação da OIDA. Então, nós temos 2 casos aí que eu gostaria depois de passar, doutor Maurício, para a gente conversar direitinho. Mesmo tendo liminar, eu gostaria de fazer o desfazimento lá. Nós temos liminar agora que está proibindo o desfazimento da portaria. É inacreditável, né? Mas, felizmente, nós temos só 2 das 200 situações, né? Mas vamos lá. Prazer agora estar aqui para fazer essa homenagem aí para o inspetor superintendente Josué de Andrade Melo, um grande amigo nosso. O IS Josué de Andrade Melo trata-se de um grande parceiro das operações OIDA. Enquanto esteve lotado nessa secretaria, sempre participou ativamente e com dedicação ímpar do planejamento e execução das operações destinadas à proteção e recuperação dos mananciais. Profissional dotado de espírito voluntário, excepcional e sendo detentor de larga expertise na área ambiental, contribuiu sobremaneira para a então nova regulamentação, entre aspas, né, das atividades da OIDA durante o primeiro semestre de 2024. Mas ficou com a gente lá mais de ano, não foi, Andrade? Também atributos como polidez, liderança e desenvoltura fazem do IS Andrade um exemplo de profissional a ser seguido, postura que ajuda a engrandecer ainda mais o nome dessa honrada Guarda Civil. Tanto é que, pelo destaque que sempre se apresentou em seu perfil, em 2025, foi requisitado pelo secretário municipal de Segurança Urbana a retornar à sua instituição para lá atuar ao lado com todo o profissionalismo que lhe é peculiar. O IS Andrade, saiba que seu legado junto à OIDA sempre será lembrado e, por tudo isso, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas será sempre grata, acrescentando que também estamos esperançosos
por seu retorno a essa secretaria em um futuro breve. Difícil, né, Andrade? Mas vamos torcer, né? Pelo exposto, solicito que seja acatada a presente proposta como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados que vêm sendo prestados pelo indicado. Válido a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria, assina o Dr. José Renato Nalini, estamos mandando aqui para o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. Obrigado. Uma salva de palmas aí para o Andrade. Andrade, com satisfação que nós fazemos, você entrega, guarde no coração, que você está no nosso coração aqui, viu? Você fala do seu objetivo, não, no coração. No coração. Ah, só ele? Ah, tá melhor todo. Tá bem. Sim. Obrigado, doutor. Andrade. O Andrade, eu falo com ele todo dia. Eu falo com ele todo dia, mas não estou pedindo todo dia, não. Vou pedir mais, viu? Eu estou pedindo pouco. Vou pedir uma causa muito nova. Obrigado. Obrigado. Se quiser falar alguma. Me sinto muito honrado, né, no princípio, de estar aqui e sendo homenageado. E muito feliz também. Vejo os rostos que trabalharam com a gente, né, arduamente. Muito feliz. Muito obrigado, doutor Nalini. Pessoal, eu cumprimento aí, cumprimento todos os presentes. Obrigado. Nós é que agradecemos. Valeu. Não vou falar o apelido dele, mas. Não conta, não Não é, conta. né? Senão você querer falar o meu, né? Andrade, até mais. Obrigado. Obrigado. Agora vamos compor a mesa, secretário, se o senhor permite. Então, o doutor Maurício, agora está me chamando o coronel Júlio. Coronel, faça favor, comandante do nosso 1º Batalhão Ambiental. Pode ficar lá junto com o doutor Maurício. Seja bem-vindo aqui, comandante. Precisamos da OIDA 2, precisamos de OIDA 2. Já estou pedindo OIDA 2 para ele aqui. O Andrade, depois o doutor Ortega. Andrade, senta aqui com a gente. Faz favor. Inspetor subintendente. Com licença. Obrigado. É um coronel nosso aí, ó. Após a composição aqui da mesa, falta o doutor Ortega, que está no outro evento, né? Nós vamos passar a... O senhor quer falar alguma coisa antes? Fechando só. Não, nós estamos no horário, doutor. Agora, está no horário. Passou 12 minutos? Não, isso pressionou o doutor Maurício agora. Eu vou passar a palavra para o doutor Maurício, nosso procurador, né, do município, e ele é o nosso contato com a PGM na OIDA. Então, aqui nós valorizamos muito, viu que eu estava falando do verde? Valorizamos muito os nossos contatos, né, que são aqueles que vestem a camisa nossa, nos ajudam. Então, nós vamos passar a palavra agora para o doutor Maurício. Eu até fiz uma pergunta sobre as liminares, né, doutor Maurício? Vai falar da atuação da PGM junto às nossas operações da OIDA, por favor. Vamos fazer. Estão fazendo muita coisa, né? Alô? Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, mais uma vez, aí, do Coronel Washington, do secretário Dr. Renato Nalini, para poder fazer uma apresentação para vocês. Eu vou ser breve para a gente conseguir cumprir toda a nossa pauta no horário.
o Washington me pediu para falar sobre a atuação da PGM em relação às operações da OIDA. Eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem de uma represa, uma imagem exuberante. É assim que a gente imagina, né? Que, quem sabe, voltemos a ter todas as nossas represas e regiões de manancial da cidade e em toda a região metropolitana, num futuro, quem sabe, o mais próximo possível. Antes de entrar propriamente na nossa apresentação, como o foco que me foi solicitado é em relação à atuação da Procuradoria, então é importante a gente deixar claro que ou a Procuradoria vai ser acionada pelos moradores, pelos possuidores desses imóveis que estão nessa região de manancial de forma irregular, e aí eles normalmente vão à Justiça para pedir que o município e o Estado se abstenham de promover qualquer tipo de ação, como a da OIDA, né, de desconstrução, por exemplo, e pedir para a Justiça, então, dar uma decisão nesse sentido. Ou, de uma outra forma, a Procuradoria será acionada pela própria subprefeitura, no curso da sua fiscalização, que, ao final, ao identificar uma construção irregular habitada, e a gente já falou sobre isso muitas vezes, inclusive na minha última apresentação também falei sobre isso, aí será necessário uma autorização judicial para essa desfazimento dessa construção, se houver pessoas habitando ali no local. Então, normalmente, assim a nossa interlocução, a nossa atuação do órgão de advocacia, que é a Procuradoria-Geral do Município, com as ações da OIDA nessas regiões de manancial. Então, os nossos pontos de partida, e aqui eu vou pedir licença para ser um pouquinho repetitivo em relação àquela minha apresentação de julho, porque eu acho que é importante ficar claro para todo mundo, não só para o pessoal das subprefeituras, mas para todos que participam das operações da OIDA, inclusive de outras secretarias e também do Estado, da Polícia Ambiental, etc. Quais são alguns pontos de partida nosso aqui para a gente entender essa minha apresentação? Primeiro, a legislação municipal ela prevê etapas de um processo administrativo para que sejam feitas demolições nas áreas ocupadas, nessas áreas irregularmente ocupadas, estando habitadas ou não. A prefeitura, segundo ponto, pessoal, a prefeitura, né, a OIDA, melhor dizendo, não pode fazer a demolição de casas habitadas sem autorização judicial. Existe, isso está basicamente pacificado, mas a gente vai ver que em um caso pontual que eu vou analisar, que a gente vai poder fazer. Existem muitas ações judiciais para impedir a atuação da OIDA. E aí eu vou comentar com vocês, o pessoal da Seclima fez um levantamento de 55 ações judiciais. Eu vou comentar algumas dessas ações, claro que não vai dar tempo de comentar todas, até porque eu também não tive tempo de olhar todas as 55 ações, que interferem em relação a essas operações. O Poder Judiciário, em geral, tem permitido as operações para construções não habitadas. Então, a Prefeitura, né, entra com ação, pedindo autorização para destruir, né, para fazer essa operação, e a Justiça autoriza nesses casos não habitados. E o Poder Judiciário, por um outro lado, em geral, tem sido refratário a esses pedidos de remoções, desocupações, quando estão habitadas, sobretudo quando a Prefeitura não oferece contrapartida habitacional. Essa é uma dificuldade que a gente já conversou sobre isso aqui, precisamos identificar, junto com os nossos colegas da SEAB e de outros órgãos com essa mesma competência, quais são as alternativas que a gente pode oferecer, mesmo que sejam assistenciais, auxílio aluguel, enfim. A gente precisa estudar isso daí para poder não ficar com essa parte manca e deficitária. Bom, então, como eu disse, rapidamente eu vou pontuar alguns aspectos que eu já mencionei na minha apresentação de julho, eu não sei se todos estavam aqui, mas rapidinho. Primeiro, a gente tem que ter, no âmbito da subprefeitura, identificou lá um parcelamento irregular, que é o que está no âmbito de fiscalização aqui do município, a abertura de um processo com as notificações formais enviadas a esses responsáveis. Pela Lei Municipal 16.402, quem são esses
responsáveis. Prefeitos da lei, considera-se infrator quem? Proprietário, possuidor ou seu sucessor a qualquer título, e a pessoa física ou jurídica responsável pelo uso irregular ou não conforme, de acordo com as definições da lei. Então, é bastante amplo para a gente identificar esse infrator e notificá-lo. E o decreto, então, que regulamenta essa lei, o 5743, ele prevê, então, essa fiscalização de posturas no âmbito do município, e, inclusive, essas notificações. Eu vou voltar rapidamente, pessoal. Eu mencionei esse artigo também, anteriormente. Na lei nossa municipal, o artigo que trata desses parcelamentos irregulares, ele prevê a intimação dos responsáveis para desfazerem voluntariamente as obras, ampliações ou edificações de parcelamento não consolidado no prazo de 2 dias. Essa é uma questão que o Washington sempre fala, poxa, mas se eu notificar o cara, ele vai entrar no imóvel imediatamente. E quando a gente for fazer a operação, a gente vai ter essa dificuldade. Agora, qual que é o ponto que eu gostaria de frisar? Pela mesma lei, as notificações, elas podem ser feitas por edital no Diário Oficial. Então, vejam, ela vai ser por via postal, com aviso de recebimento no endereço do estabelecimento, local de trabalho ou domicílio tributário constante dos cadastros municipais. Muitas vezes a gente nem tem esses cadastros, muitas vezes a gente não sabe quem é essa pessoa, vai lá, ela não se identifica. Qual que é a solução? Publica no Diário Oficial por edital. Isso pode evitar nulidade processual na justiça. E esse é um dos casos que eu vou analisar com vocês. Porque muitas vezes a subprefeitura ela faz o procedimento administrativo para poder fazer a demolição, aí a pessoa entra com uma ação judicial para questionar esse processo administrativo e a justiça, se não identificar, por exemplo, essa notificação, pode anular o processo. E a gente tem que votar tudo para o início. Bom, agora eu vou comentar com vocês, rapidamente, esses 55 casos que foram levantados pela Seclima. Eu fiz uma reunião, Washington, doutor Nalini, com as minhas colegas procuradoras do Departamento de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Público, que é o DEMAP, Departamento da PGM, para conversar especificamente sobre essa apresentação e esses casos. E aí foi feito um levantamento, inclusive, vamos colocar isso no processo C e devolver para a Seclima também, que a maioria dessas 55 ações foram improcedentes na Justiça. O que quer dizer isso? Então, são ações que foram propostas por esses ocupantes, por essas pessoas que estão lá, para tentar impedir o poder público de fazer o seu trabalho, na linha do que a gente tem conversado aqui. A maioria dessas ações foi improcedente, ou seja, a Justiça, ela entendeu que a Prefeitura, que o Estado, enfim, que a operação, ela poderia acontecer, lembrando sempre que, nos casos de imóveis habitados, é preciso autorização judicial, isso tem prevalecido, tá? Então, eu separei aqui alguns poucos casos, pessoal, então vai ser rápido, tá? E eu procurei pegar pelo menos um de cada subprefeitura. E, de fato, bate com aquele quadro que você apresentou agora há pouco. Eu encontrei na lista de 55 apenas um processo de Cidade Ademar, ao passo que de Parelheiros eram certamente mais de 10 ou 15. A gente realmente percebe essa diferença, inclusive, essa proporção nas ações judiciais. Eu coloquei os números dos processos aqui, se vocês quiserem depois consultar, os processos são públicos, tá certo? Quem quiser consultar, depois é só entrar no site do Tribunal de Justiça. Nesse caso aqui, não sei se está fácil para vocês lerem, não sei se está pequena a letra, mas é o seguinte, são autores, pessoas físicas, que mencionam uma operação da OIDA que ocorreria no dia 6 de julho de 2021. Ou seja, nesse caso, eles já sabiam que ia acontecer essa operação nesse dia e entraram com uma ação alguns dias antes para tentar impedir. Aqui o local é Parelheiros Parque, região da Billings, subprefeitura de Parelheiros, tá? Então, o que eles pedem? Isso eu li rapidamente nas petições iniciais, os documentos que constam dos processos, tá? Eles pedem, então, a condenação do município e do Estado de São Paulo de uma obrigação de não fazer. O que é uma obrigação de não fazer? É que a gente realmente não pode fazer alguma coisa, ou seja, não pode demolir, não pode entrar no imóvel dessas pessoas, tá? Deixar as casas como estão. Aí a gente teve uma sentença
de primeira instância, tá certo? A Justiça aqui de São Paulo, uma vara da Fazenda Pública, acolheu os pedidos dos autores, determinando, então, que o município e o Estado não poderiam fazer essa operação. O caso subiu para o tribunal, uma apelação, e aí, aqui é interessante a gente olhar o resultado, né? Qual foi o resultado? O tribunal reverteu a decisão de primeira instância, negando os pedidos dos autores, mas partindo do pressuposto que a OIDA só seria realizada em imóveis não habitados. Então, o tribunal, assim, se você for ver o resultado, poxa, o município e o Estado venceu o processo. Mas o resultado qual que é, na verdade? O tribunal falou, não, mas a OIDA não poderia derrubar imóveis não habitados. Então, você não tem interesse aqui de entrar com essa ação, porque o seu imóvel é habitado. Então, no fim das contas, a gente fica naquela mesma situação. E aí, eu dei um print em algumas das fotos que foram juntadas com a petição inicial. Então, para a gente ver. Então, na hora que eles entraram com a ação, eles já mostraram para o juiz, olha, juiz, aqui são casas, ó, tá vendo? Uma moradora ali na frente, aí tem aqui algumas um pouco mais simples, outras não, mas veja, eles tiraram fotos dentro da residência, estava tendo festa ali. Então, isso, de fato, é uma prova bastante robusta para a Justiça barrar a operação da OIDA sem autorização judicial, para deixar muito claro. Então, nessa hipótese, o que tem que acontecer? O processo, isso está previsto no nosso decreto e tudo mais, o processo ele tem que ser instruído pela subprefeitura, ser encaminhado para a procuradoria e tem que ter havido a notificação, a possibilidade de defesa e tudo mais, para que, então, a procuradoria ingresse com uma ação judicial pedindo para o judiciário autorizar o quê? A demolição desses imóveis habitados. A Justiça autorizando, lembrando, parênteses, acabei de mencionar há 5 minutos, que nós temos enfrentado algumas dificuldades pela ausência de oferecimento de benefícios habitacionais, certo? Mas se houver autorização da Justiça, aí sim a prefeitura, o poder público poderá ir lá e derrubar esses imóveis. Primeiro a gente tira as pessoas, depois a gente derruba os imóveis. Ó, vamos falar mais um caso da Sub de Parelheiros. Tá? Essas ações aqui são, salvo engano, acho que são todas de 2021. Foi bom porque a gente já tinha sentença e acordo na maioria delas. Tá? Aqui nós temos autores, uma associação de moradores XPTO e também pessoas físicas como autores desta mesma ação. E aí, de novo, eles mencionam uma operação da OIDA do dia 13 de julho. Então, nessa época aqui, Washington, o pessoal já ficava sabendo que ia ter uma operação da OIDA, inclusive no dia. Dava tempo de entrar com uma ação na Justiça para pedir para o Judiciário dar liminar e impedir a operação. Aqui nós estamos falando da Vila Marcelo, na região da Guarapiranga, Sub de Parelheiros. Pedido aqui dos autores, condenação do município e do Estado de não fazer, deixar as casas como estão. Aí a sentença, por um lado, falou que a associação não era legitimada para entrar com essa ação, isso é uma questão processual, tá? O juiz falou, olha, a associação não apresentou procuração, não apresentou autorização de ninguém de que poderia representar qualquer pessoa nesta ação judicial. Então, considerou ilegítima a associação, mas em relação àquelas pessoas físicas, disse que era necessária a ação judicial do município, mas extinguiu o processo. Então, de novo, a questão, muitas vezes o resultado do processo não responde para a gente se a solução foi boa ou não para o município. Porque se você for ver qual foi a solução, o juiz extinguiu o processo. Então quer dizer que os autores perderam? Não, porque ele reconheceu a necessidade de ação judicial do município. E aqui não houve recurso, não há acórdão, tá? E aqui são as fotos que eu também dei print, que foram anexadas junto com a petição inicial. Então, colocam lá uma criancinha, né, quer dizer, são casas, né, você vê, realmente são casas habitadas, né, que é para provar para a Justiça que não pode haver aqui essa operação sem autorização judicial, na linha do que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos para mais um caso, é rápido, tem mais uns 2 ou 3 aqui, prometo, para a gente concluir. Aqui, Subcapela do Socorro, foi a única ação que eu encontrei na relação para essa subprefeitura. Tá? Aqui são pessoas físicas que mencionam a presença semanal da Polícia Ambiental e outros órgãos aqui da OIDA. Então, eles começaram a perceber que estava tendo uma movimentação ali na região,
O local aqui chama Xique-Xique, na região da Billings, sub da Capela do Socorro, e essa presença da Polícia Ambiental e dos demais órgãos, Guarda Civil Metropolitana, avisando, ó, a gente vai vir aqui, a gente vai voltar aqui para poder fazer operação. E, pum, já entraram então com a ação judicial, o pedido, de novo, para deixar as casas como estão. E aí, nesse caso, sentença de primeira instância acolheu o pedido dos autores, dizendo que não poderia fazer a operação, considerando que eram habitações, né? Eram construções habitadas. E aí, recurso do município, do Estado, qual o resultado do recurso? Negou o pedido dos autores. Mas, de novo, qual o fundamento? Não, a OIDA só pode ser realizada em imóveis não habitados. Então, a Justiça, mesmo quando acolhe os nossos recursos, ela deixa claro que fala, não, vocês só podem fazer essa operação sem autorização judicial em imóveis não habitados. Então, a gente tem claramente essa tendência na jurisprudência aqui, nesses casos todos que estão sendo julgados. Próximo, sub de Cidade Ademar, região aqui de 7 Praias, Billings, tá? É uma pessoa física que menciona o quê? Um processo administrativo da subprefeitura para desfazimento das obras não autorizadas. Então, tinha lá um despacho do subprefeito autorizando o desfazimento das obras não autorizadas. O pedido, então, foi de anulação do processo. Vejam, é um pouquinho diferente esse caso aqui em relação aos anteriores, que era para que não fizesse, o Estado não fizesse nada. Aqui não, ele está pedindo para anular o processo. Fala, Justiça, reconheça a nulidade desse processo. E a sentença acolheu o pedido do autor. Então, o juiz aqui, nesse caso, entendeu que houve uma nulidade do processo, mas aqui teve um fundamento que o tribunal depois entendeu equivocado. O juiz, eu não me recordo, até numa sentença bem sucinta, ele mencionou um precedente, na verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por conta do período de pandemia, que foi suspensa a possibilidade de retomada de áreas ocupadas coletivas, para indeferir esse pedido aqui. Mas definitivamente não se aplicava esse argumento jurídico para o caso concreto. Então, o Tribunal de Justiça, no recurso de apelação, negou o pedido de autor, reconheceu a legalidade do processo administrativo. Então, tudo que foi realizado no processo, a Justiça reconheceu como correto. E aí, nesse caso, então, a autorização de desfazimento, ela está valendo, com base na Justiça. Então, esse caso aqui, pessoal, a gente pode ir lá e derrubar. De novo, vejam aqui as fotos que eu tirei do processo. Tem até habitações mais simples. Aqui, essa aqui de baixo, não. Tem um cavalo lá, mas não é exatamente uma habitação, né? Ali e tal, tem casa. Gente, a gente pode ir lá e derrubar. Agora, a gente tem respaldo judicial nesse caso específico, tá bom? Mais um aqui, agora da sub do M-Boi Mirim. Eu acho que é a última, se eu não me engano, mas eu já vou concluir. Na hora que for para concluir, o senhor me avisa, tá? Tá ótimo. Aqui, pessoal, sub do M-Boi Mirim, o local se chama Guarapiranga. Eu acho que é um bairro na região do Guarapiranga. Então, Guarapiranga, na região do Guarapiranga. O autor também é uma associação lá de pessoas, etc., uma associação XPTO, que menciona ações da OIDA naquela região. Então, entra na Justiça pedindo para deixar as casas como estão. E aí, o que tem? Aí, vejam que, às vezes, questões processuais podem ser favoráveis ao poder público. Tá? O juiz, ao receber o processo, ele pediu que o autor fizesse uma emenda inicial. O que quer dizer isso? O juiz leu a petição e falou, olha, está faltando uma informação aqui. Eu já nem me recordo qual que era. Aí ele faz um despacho para dizer, o autor, por favor, você tem que complementar aqui um documento, alguma informação, para poder o processo ter seguimento. E esse autor não fez nada. E aí, diante dessa inércia, a Justiça, então, extinguiu o processo. Então, ele não tem tutela judicial nenhuma aqui. Ele não tem tutela judicial nenhuma. Isso quer dizer que a gente pode, especificamente nesse caso, atuar sem problema nenhum. Ok? Não, porque a associação desistiu, claramente, aqui. A associação desistiu. Ou talvez, doutor Nalini, talvez ainda esteja no prazo de apelação, porque como eu vi tantos processos, e foi tudo de ontem para hoje,
mas eu acredito que não recorreu, tanto é que não atendeu nenhum pedido de emenda inicial, né? Vamos lá, mais um caso aqui no Mboimirim. Autor também é uma associação que menciona ações da OIDA na região. Aqui eu estou falando do Jardim Fujihara, na Billings, tá? O pedido de condenação para deixar as casas como estão, tá bom? A sentença do juiz de primeira instância não acolheu o pedido dos autores, mas não entrou na questão de ser um imóvel residencial. Quer dizer, ele não entrou no mérito se é habitado ou não, se pode ou se não pode, se precisa de autorização ou se não precisa. O juiz falou, olha, indefiro o pedido. E aí, o que aconteceu? Essa associação entrou com recurso de apelação. Chegou aqui o nosso convidado especial. Imagina, senta aí. Vou tirar aqui o meu celular. Aqui, ó. Pode sentar aqui, coronel. Ah, tá aí? Aí, gente, veja como questões processuais, de novo, podem ajudar a gente. E aí eu vou falar, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Isso não acontece nos nossos processos, nós advogando. A gente não perde prazo. A gente trabalha bastante e não perde prazo. A gente deu bastante sorte, inclusive, que o último Código de Processo Civil de 2015 facilitou a questão dos prazos para a advocacia pública. Tá? Mas a associação autora perdeu o prazo. Entrou com recurso de apelação e o tribunal falou assim, ó, não vou nem analisar o seu recurso de apelação porque você protocolou fora do prazo e fim, acabou. Então, ou seja, a gente tem aqui de novo respaldo judicial para atuar nessa localidade. E vejam, as fotos que foram apresentadas na petição inicial são casas mesmo, ó, com portões, tudo bonitinho, ó, olha só, esse sobrado aqui de baixo, ó, que belezinha, a gente moraria lá, né? Só não moraria porque está irregular. Mas vejam que tem um padrão diferenciado. E aqui eles entraram via associação e o pessoal lá não conseguiu a decisão. A gente tem, ao contrário, uma decisão de mérito que nos favorece a derrubada. Porque não foi extinto sem julgamento de mérito. O juiz... Oi? São, pode ver. A gente pode. Nesse caso, sim, vejam. Essa é a distinção do caso a caso quando é judicializado. Quando alguém judicializa uma ação, ela pode formar coisa julgada a favor dela ou contra. Nesse caso, tudo bem, a gente pode até discutir, mas não foi a associação que entrou com a ação, não foi o morador da casa. Bom, se o juiz reconheceu a legitimidade e julgou improcedente, a gente teria um terceiro interessado que poderia entrar aqui e não entrou. Eu acho que a gente poderia, de repente, discutir essa questão, mas eu acho que a gente poderia entrar aqui e derrubar, tá? Essa aqui acho que era a última minha, era o último caso que eu separei para mostrar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar só rapidinho a planilha do Excel, acho que não vai dar para ver muito bem aqui, mas é o seguinte, ó, depois eu vou mandar para vocês da Seclima. São 55 processos, e aí o pessoal de DEMAP fez uma coluna a mais com esse resultado. Tá? Então, a gente tem aqui o resultado, julgado improcedente com trânsito em julgado, tá? Aí, essas primeiras aqui já foram todas julgadas, e a maioria improcedente. Tá? Aí tem algumas que estão em fase de recurso, estão em fase de produção de prova, fase de perícia, está tudo aqui. Eu vou mandar para vocês, porque aí, com base nisso, vocês podem se programar para fazer as operações. Aí, só para concluir, coronel, secretário, especificamente em relação àquele caso lá do portão, né, da portaria, que teve uma decisão, eu conversando também com essas minhas colegas, a gente chegou à conclusão seguinte, isso não impede o poder público de fazer a fiscalização, pediu de derrubar a portaria, não de fazer a fiscalização, não impede de se ir ao local, identificar lá material de construção, fazer a apreensão, se necessário, arrombar a porta, você não pode destruir, você pode arrombar dentro do seu poder de polícia, tá certo? E se identificar, teve um caso que o senhor mencionou no início aqui da apresentação, que verificou outras construções como se fosse um salvo-conduto. Fazer um relatório para encaminhar para a Procuradoria para poder peticionar em juízo, para dizer, olha, são situações diferentes.
o status quo não foi mantido, né? Eles estão, então isso não pode realmente virar um salvo-conduto para poder fazer o que quiser. Então isso tem que ser comunicado para a gente peticionar. E esse caso da portaria, a gente deu um azar, porque caiu numa vara complicada. Tá? A gente tem vários casos que não tem a ver com OIDA, tem outros assuntos também de importantes para o município, que estão em situação ruim, não tem decisão, ou quando tem decisão, a decisão é ruim, porque é uma magistrada que não é do nível do doutor Naline, entendeu? Quando foi magistrado aqui em São Paulo. Então, está difícil esse caso aí, muito por conta disso também. A gente não perdeu o prazo de recurso, pelo contrário, a gente até agravou, mas não conseguiu no tribunal. Mas está em curso a ação, mas assim, está tudo complicado, não teve saneamento o processo, já está em fase de produção de perícia. Processualmente, analisando o processo, ele está mal conduzido. Esse é o problema nosso. Aí pode ser. Era isso que eu tinha para apresentar aí. Bom. Muito obrigado. Eu sei que você é mais idade mais avançada, mas, né, Zé? O doutor Maurício, nesse caso da Jaciguava que eu falei, nós tínhamos antes cerca de 40 construções, agora nós temos 90. Eu acho de suma importância marcarmos, porque eu fui lá, inclusive, e levei 50 servidores. Estava lá o Aguiar comigo, não estava, Aguiar? Levamos a PC, que é aquela máquina enorme que paga por hora o contrato. Não é? Fomos lá, os amigos do CREA, fomos os amigos da GCM, os parceiros, nem amigos, são todos amigos. Lembra, nesse caso da Jaciguava aí? E na hora, a gente já viu 19 construções inacabadas. Mas assim, tinha piscina. Eram com piscinas. Aí me doeu muito, fiquei uma hora lá quase chorando. Não chorei, fiquei chutando o muro. Mas, na realidade, é de suma importância para nós, doutor Maurício. Eu estou fazendo esse levantamento, não é... inclusive, de drone, que eu pedi para o pessoal nosso da GCM Ambiental lá. Eu gostaria muito de ir lá desfazer as construções não protegidas pela liminar. Eu sei que eu não posso desfazer a portaria, mas e as outras 40 que estão lá? Para ele, entra na internet, eles estão vendendo lá 140 terrenos. Está no Instagram, como diz aí o pessoal. Estão lá. É um salvo-conduto. Eles só não colocaram na internet que eu queria que colocasse, tipo assim, temos a liminar. Então, nós temos essa da Jaciguava, que eu estou fazendo o levantamento, vou encaminhar para o senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse esse acompanhamento. E mais uma só, o resto, estamos tranquilos. Faz favor. Muito legal. Deixa eu falar, né, doutor? Obrigado, doutor. Vou encaminhar para o senhor lá a liminar. Obrigado, eu. Não podemos subtrair o tempo do Ortega, que é um homem muito importante, a hora dele é muito cara. Obrigado. Todo mundo conhece o doutor Daniel Ortega, que é um subsecretário aqui do Planejamento Estratégico, é isso? Projetos estratégicos. E ele foi o responsável pela ODA, que foi uma criação no governo Haddad, né? Kassab, perdão, Gilberto Kassab, e era muito mais ampla, muito mais abrangente do que hoje, né? Houve uma redução depois no governo seguinte. E então ele tem uma experiência muito boa. Nós pedimos para ele vir conversar aqui e ver se a gente consegue fazer a OIDA crescer, voltar ao estágio anterior, né? E as ideias dele também, que são muito preciosas. É um homem com uma vida pública exemplar, com muita experiência,
é muito sensato, muito sério, então nós precisamos tê-lo do nosso lado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Naline e, em nome do secretário Naline, cumprimentar todos os colegas aqui da mesa e cumprimentar todos vocês aqui. Vejo algumas pessoas que lidaram com a gente lá atrás e estão aqui, e é uma alegria revê-los. E aceitei de pronto o convite do colega Naline para estar aqui com vocês, porque a gente aprende todo dia. E fico feliz de saber, né, da condução, da firmeza, né, que vocês estão, né, empunhando, né, esse trabalho, que é um desafio que não é trivial, né, muito complexo, essa parceria do município com o governo do Estado, com as organizações, né, da sociedade, isso é muito importante. Vou comentar aqui com vocês um pouco do que vivemos lá atrás e, quem sabe, pode contribuir. Eu sei que vocês têm, né, em alguns campos, avanços substantivos em relação ao que tínhamos lá, e isso é muito bom. E, claro, sempre tem oportunidades de melhoria, de avanços, isso em todas as áreas, né? A gente sempre trocando conhecimentos, trocando experiências, a gente às vezes encontra caminhos, né, para avançar ainda mais. Eu vou mandar depois para todos vocês, pegar a lista de presença com o e-mail. Esse é um livro que nós fizemos, que registra 5 anos da, então, Operação Defesa das Águas, né? Aí foi acrescentado um I, né? Operação Integrada Defesa das Águas, nessa nova edição. E esse livro traz um pouco um resumo, né, do que fizemos naquele período. Foi uma forma também de fazer com que os gestores, né, adiante pudessem, né, observar o que foi feito, ajustar, aprimorar, corrigir, né, que também tem sempre espaço para correção das coisas, né, que fizemos lá atrás. Mas eu queria, antes de avançar ali, queria dizer para vocês alguns eixos de preocupações que nós tivemos no início dos trabalhos. O primeiro foi essa integração Estado e município e organizações da sociedade e a própria sociedade desses locais que são sempre pressionados por invasão, por ocupações de áreas de preservação ambiental. Essa articulação para nós foi chave, né? Eu diria que a boa parte do resultado, do sucesso que tivemos, foi essa integração. Estado, município, organizações da sociedade, população, né? O outro ponto foi o planejamento, né? O mapeamento das regiões, as regiões que eram mais pressionadas a partir da Zona Sul, depois Zona Norte, Zona Leste, depois ampliamos, mas a partir da experiência na Zona Sul, né, como identificar essas áreas mais pressionadas, foi tudo mapeado, um trabalho excepcional a partir das subprefeituras, a Guarda Civil, que tinha uma atuação e tem uma atuação muito forte, tanto que criamos em 2007 a Guarda Ambiental, e um trabalho extraordinário, e sei que se ampliou muito a estrutura da Guarda, e fico feliz de saber, mas essa identificação das áreas foi chave, porque foi possível fazer também com os colegas da Secretaria do Verde, da Polícia Militar Ambiental, ao identificar essas áreas com maior pressão, né, se ajustou, né, os mecanismos de fiscalização e controle, né, reforçando também a capacidade de fiscalização das subprefeituras, que sempre foi muito limitada, capacidade de fiscalização com os colegas da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, a própria Guarda Ambiental, numa parceria da Secretaria de Segurança Urbana com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, para a Guarda poder fazer registros de indícios de crime ambiental e, a partir desses registros, já poder ter providências formais, inclusive em relação às pessoas envolvidas. Então, essa articulação, né, essa visão em relação às áreas e essa fiscalização sistemática também foi chave nesse trabalho. O que eu estava ouvindo aqui de vocês, né? Olha, tem 40 novas habitações. Olha, isso não pode, né? Não pode. É preciso o município tem que dar retaguarda com um trabalho desse tipo, e falo aqui como secretário da Secretaria de Governo, né? A nossa secretaria
está ancorada na Secretaria de Governo. Então, nós somos governo, nós temos que ajudar todos que estão atuando a ter os meios necessários para fazer esse enfrentamento, como fazemos em outras áreas, né, em outros campos. Então, é preciso que tenhamos meios para ser rápidos na intervenção, e é o que fazíamos, né? Começava, estava piqueteado, né? A guarda identificava, a guarda ambiental, a subprefeitura, população denunciava, a maior volume de informação de início de invasões eram dados pela população, né? Criamos esse ambiente da população, está aliada a nós, ligando desde o 156 da prefeitura, 190 da polícia, até o Disque Denúncia, que é anônimo, tem gente que tem medo de denunciar, não, olha, está tudo preservado, tal. Então estimulamos isso, colocamos placas, painéis nas regiões mais pressionadas, invasão é crime, denuncie, diz que tais números, denuncie por e-mail, tal, e isso funcionou muito. Então, muitas vezes a subprefeitura, a guarda, os colegas da Secretaria do Verde, mesmo a polícia recebiam, a Polícia Ambiental, recebia essas informações, e aí elogiar muito a PGM, viu, Naline e Maurício? O trabalho que a PGM fez conosco para assegurar, para ter conforto técnico e jurídico nas ações. Porque havia, naquela época, Maurício, muita dúvida de como proceder. Então, o jurídico da Secretaria do Verde achava de um jeito, o jurídico da subprefeitura A de outro, da subprefeitura B de outro, da Secretaria de Subprefeitura de outro modo. Foi um trabalho excepcional feito pela PGM, foi o doutor Antônio Carlos Sintra do Amaral, né, que coordenou com os vários procuradores, tinha reunião que era só de procuradores aqui, juntava aqui 30, 40 procuradores a trocar, fazer reflexões de como abordar jurisprudências e tal. Fizeram naquela época a primeira ordem interna 001, né, como proceder em relação aos desfazimentos, né? Pô, foi ótimo, né? E aí o Ministério Público questionou, né, a ordem interna, foi no Judiciário, o Judiciário convalidou, isso foi ótimo, porque deu mais segurança ainda, eu sei que teve edições, foi alterada posteriormente, mas isso é muito importante, porque o agente público, né, é fundamental que ele tenha segurança para agir, né? Os que estão engajados e os que estão menos engajados não tem motivo para não agir, né? Porque isso sempre tem. O pessoal, né, às vezes, tem sempre um ou outro que tem diferentes razões para não agir. Não, nós somos uma turma que tem conforto técnico, jurídico, como proceder, com firmeza, sem truculência, mas com firmeza, né, e fazer o que precisa fazer, explicando para as pessoas o crime e tal. Então, o trabalho da PGM sempre foi muito importante, né, para não deixarmos ninguém no meio do caminho, né, ninguém em situação desconfortável, né. Essa fiscalização e controle, a frequência, né, é chave no negócio. Nós conseguimos, naquela época, a gente não tinha drone, até testamos alguns drones, né? Naquela época, a Alemanha, os Estados Unidos estavam lançando alguns drones, chegamos a testar alguns drones aqui, mas não tinha a escala que tem hoje. Hoje é fantástico a possibilidade de fiscalização com drone, a guarda está super equipada, sei que a polícia também, e aí é muito importante a tempestividade. As subprefeituras, na época, tinham dificuldade de estrutura para fazer a intervenção rápida, né? Não tinha equipe, não tinha máquina, não tinha... Conseguimos viabilizar, e sei que vocês também mantêm essa viabilização. A estrutura não era por subprefeitura, era por região, então tinha uma estrutura que servia todas as subprefeituras com a tempestividade necessária. Todos voavam de helicóptero, saía daqui o helicóptero, então tinha o roteiro, subprefeitura A, subprefeitura B, e a guarda junto, e o pessoal da Secretaria do Verde junto, muitas vezes os colegas da Polícia Ambiental ia junto. Já tinha o roteiro em função dos locais que são mais pressionados. Muitas vezes o helicóptero ajudava a apoiar as operações,
né, as operações em terra, né, e muitas apreensões em flagrante de caminhões, de máquinas, né, fazendo obras ilegais, irregulares. Tínhamos um problema que o Departamento de Polícia especializado em crimes ambientais era só aqui na região central, então tinha que trazer tudo aqui, imagina, máquina, caminhão, trazer aqui para a região central, e aí conseguimos uma extensão lá na Zona Sul, e isso foi muito bom, porque passou-se a fazer os registros das ocorrências, apreensões e os equipamentos, e a subprefeitura viabilizou o pátio lá na Zona Sul. Isso fez muita diferença, porque e fazíamos muita divulgação, né? Porque o pessoal, as placas estavam lá, não invada, porque a polícia, a prefeitura, o Estado vai agir, vai prender, e a gente divulgava as apreensões como medidas exemplares, para, olha, não avancem porque nós vamos prender, né? Então, essa parte da comunicação, fazer chegar lá na ponta, isso foi fundamental, envolver a população. Um outro ponto, né, então, só reforçando, essa questão do helicóptero, hoje tem drone, que não precisa tanto voo de helicóptero, mas é bom também ter, né, esses voos de helicóptero, era voo de trabalho, ninguém ia passear, não, né? Tudo tinha roteiro direitinho, tinha os relatórios, as fotos que tiravam, tal. Trabalho excepcional. O Brígido, né? que tirou, doutor, da gente. O Brígido estava junto conosco, vários aí. Então, esse é um trabalho muito importante. Ter os meios necessários, motos, tinha lugar que só entrava de moto, né? Viatura não entrava. Aí a guarda entrava de moto em alguns trechos lá de invasão, tal. Então, esse é algo que eu reputo de muita importância. E esses meios para ser ágil. Olha, constatou agora a invasão, tinha invasão que a gente intervia no mesmo dia, né? Constatou, intervia. Não tinha todo o procedimento para não precisar de autorização judicial. Teve uma vez que teve um caso que o secretário mudou um secretário, vamos ver se eu me lembro, e ele insistiu de que não, vamos consultar o judiciário se a gente pode fazer realmente essa intervenção. Aí levou um sabão, falou, escuta, né, você está perguntando se o município pode cumprir o que é sua obrigação? Aí ficou claro, olha, não precisa me perguntar aquilo que está evidente, que é poder de polícia, e se vocês têm todo esse procedimento já estabelecido, nem precisa me perguntar. Então, eu sei que vocês têm esse cuidado também. Nem sempre é o caso de perguntar para o judiciário, né, porque aí entra a defensoria, MP, e cada promotor, a gente sabe que cada promotor é um MP, né, não é só um MP, então, claro que tem que estar sempre orientado aí pelos colegas da PGM. Então, essa questão do grupos de desfazimento e rapidez para evitar isso que o Austin colocou aqui. Olha, tem tantas unidades lá erguendo, com piscina, e não agimos. Uma outra questão, as áreas que eram congeladas, nós proibimos entrar caminhões com materiais de construção. Havia apreensão de material de construção, várias apreensões, porque estavam concorrendo para o crime, né? Então, foi feito toda a orientação de como proceder, acordado com os colegas da Polícia Civil, tudo direitinho e tal, e isso ajudou muito a conter as ocupações. Depósito de materiais de construção em área de proteção ambiental, fechamos também, né? É área de proteção, é vedada a construção e tem a loja de depósito, está caracterizado o esquema do crime, né? Então, fechamos muitas naquela época. Trabalho excepcional das subprefeituras, né, junto com os demais colegas, né, do comitê executivo, do grupo executivo, né? Não sei se tem hoje, em cada região tinha um comitê, um comitê local. Ainda tem esses comitês locais? Continua, mas fazemos aqui nós os parceiros sempre. Porque esses comitês locais é fundamental lá.
a guarda, junto com a subprefeitura, junto com os agentes lá da região da Secretaria do Verde, o próprio pessoal da Polícia Ambiental em alguns territórios. A gente sabe que a Polícia Militar Ambiental atua em alguns territórios com maior frequência, outros menos. Claro, os meios não dá para estar presente em todos os lugares, mas toda vez que tinha operação conjunta, a polícia sempre junto com a gente, um trabalho excepcional. Eu falei aqui sobre... um outro ponto. O trabalho do comitê não era só fazer fiscalização e demolição, né? Era também ajudar na articulação da requalificação urbana da região, né? Porque senão iria ficar só com a parte negativa perante a comunidade. Pois o pessoal vem aqui, demole e tal... E aí a gente vai morar onde? Porque nós sabemos que muita gente, né, é explorado por grileiros, e, aliás, muitos grileiros foram presos, né, com notícias de jornal, né? O pessoal, naquela época, não tinha Instagram como tem hoje, as redes sociais como tem hoje, tinha, mas era muito menor, né? E muitos grileiros foram presos, né? A polícia militar, guarda e a polícia civil, com orientação da PGM, né, conseguimos prender muitos grileiros vendendo áreas para pessoas que estão precisando morar, e as pessoas compram enganadas, achando que pode, tal lugar pode, resolveu, aqui a gente vai dar um jeito, que eu sou amigo não sei de quem, né? Eu vou falar sobre essa questão dos amigos também, né? Então, essa questão da fiscalização e da requalificação, né, é muito importante, porque o mesmo comitê que atua na conscientização de inibir as ocupações em áreas de proteção é o mesmo comitê que ajuda também a melhorar a região. Então, os parques, fizemos 7 parques e requalificamos alguns que já existiam, né? Ali a região, né, da Guarapiranga, né, que tinha um monte de invasão. E aí veio, né, a invasão ali onde é hoje a Praia do Sol, né? Tinha ali várias invasões. Bom, ali era um muro, para quem não sabe, era um muro de 8 quilômetros na avenida então Robert Kennedy, né? Ninguém sabia explicar por que chamava Robert Kennedy, né? Mas era vedada por 8 quilômetros de muro, de 3 metros de altura, e aí levamos a proposta para o prefeito Kassab para derrubar o muro, colocar gradil. Nossa, teve oposição de todo tipo, tal, mas o prefeito foi lá e topou. Não, vamos derrubar, vamos colocar gradil. Ali onde é a praia o Parque da Barragem, não é área de segurança nacional, né? Não pode, tá? Vamos lá ver um monte de buraco no muro, tá? Área de segurança nacional, e está todo mundo transitando aí. A melhor segurança é a população presente, usando o parque, tá? Conseguimos, com a EMAI, também fazer os entendimentos para transformar ali num parque. Mas aí o trabalho com a população, né, fazendo com que a própria população se sentisse prestigiada, né, e atendendo às demandas deles, porque eles queriam um parque, eles queriam que regularizasse ali, porque ali é uma baderna. Era uma baderna de casas de shows, né, com música eletrônica, com música de todo tipo até altas horas da madrugada, tá? Um monte de comércio de baixo nível que tinha lá, prostituição, tudo que vocês imaginarem. Pô, hoje os comerciantes, né, que foram inicialmente prejudicados, porque eles tinham uma baderna, faziam o que queria e tal, depois vinham agradecer porque mudou o público, né? Melhorou, valorizou, né, todo o trabalho que foi feito lá, aqueles gradis de fora a fora. Hoje a população vê a represa, vê os parques, e vejo, eu frequento muito lá e vejo que a prefeitura está fazendo muitas intervenções lá naquela região. E também os investimentos na área de habitação, era discutido aqui, né? Programas de regularização fundiária, aonde pode regularizar. Aí, então, era bom, porque, olha, a gente conseguia identificar as áreas que era possível regularizar, ajudava a regularizar, então a gente passava a ter essa turma cada vez do nosso lado, né, para ajudar a conter, né, as áreas que não podia. Olha, onde pode, nós estamos ajudando. Novos empreendimentos habitacionais também eram discutidos nesse comitê, vocês vão ver nesse livro aqui.
Aliás, tanto do município quanto do Estado, eram tratados aqui. Os parques do Estado também, né? O Parque Guarapiranga, a ampliação lá, o Parque Ecológico Guarapiranga, do governo do Estado, que foi ampliado naquela época. Eu sei que depois continuaram os investimentos ali na região. Urbanização de favelas e bairros, né, degradados, também identificando quais podiam, com os colegas da área da habitação, pessoal excepcional, né, que identificava onde era possível regularizar, onde era possível urbanizar favelas. O exemplo foi o Cantinho do Céu, né, o exemplo maior, né, que o Ministério Público queria que tirasse 100%, naquela época eram 50 mil famílias, e o Ministério Público queria que tirasse as 50 mil famílias. Né? E aí acabou por ter um acordo, tanto o governo do Estado, junto com o município e o Ministério Público, teve um acordo, foi tirada uma parte, né, foi urbanizado o restante que permaneceu, e vocês conhecem lá, né, o parque que foi feito ao longo, né, do Cantinho do Céu, da margem do Cantinho do Céu, e aí dotado aquele bairro de toda uma infraestrutura que faz tempo que eu não vou lá, mas deve estar um verdadeiro bairro hoje lá, com todos os equipamentos sociais. Aquilo lá era, nossa, não conseguia entrar lá porque era tudo barro, né? Era um horror, né? Mas, a exemplo do Cantinho do Céu, teve vários outros, boa parte nem tão perto das margens das represas, como Cantinho do Céu, mas vários outros que estavam na região, que era possível, né, toda a análise feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria do Município, com todo o cuidado e tal, e aonde era possível, né, avançava nesses projetos para gerar benefícios a essa população, né? Portanto, gerando alternativas de moradia regular, né, e não, né, para as pessoas não terem que ir atrás de moradia irregular. Em relação aos amigos dos amigos, né, porque esse é um problema sério, né? Não, que eu sou amigo do deputado, eu sou amigo do senador, eu sou amigo do governador, sou amigo do prefeito, eu sou amigo do vereador, tal. Aí tinha lá, ali onde é a Praia do Sol, era, como é que chama aquela casa de um restaurante? Eucaliptos, né? Que a maior parte do prédio deles era numa área da prefeitura, né? E tinha um pedaço pequenininho que era dele, né? Aí ele mandou o recado: ó, aqui ninguém vai mexer com a gente, nem comigo, nem com ninguém daqui. Ele tinha sido candidato a deputado, muito bem votado, tal, mas não foi eleito. E, realmente, ele conhecia um monte de gente, do governo, da prefeitura, tal. Aí eu falei com o prefeito, né, era o Serra na época, já era um pouco antes. Não, o Serra era governador, Kassab tinha acabado de assumir, né? Eu falei com a Luísa Nunes Ferreira, o secretário de governo, né? Falei, olha, nosso plano é fazer assim, tal, vamos enfrentar esse tipo de problema. Amigos, tal, vai vir aqui, né, vereadores, vai vir todo mundo. Falei, vai em frente e comece por esse aqui, né? Por esse que disse que é amigo de todo mundo, que é do nosso partido, tal, mas cumpra, né, todo o roteiro de conversa, de diálogo, tal. Chamamos aqui, né, explicamos para ele, olha, e ele tinha várias ações contra ele, já ajuizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pela Prefeitura, várias ações do Ministério Público, tal, um monte, né? E aí falamos para ele, né, era final de outubro, né, meados de outubro. Não, era agosto. Aí ele disse, olha, eu tenho lá, como vocês conhecem, uma mega estrutura, e era mesmo uma mega estrutura que ele tinha lá. Eu queria pedir, o meu período principal de movimento ali é na Fórmula 1, que é início de novembro. Então, eu queria pedir para vocês deixarem eu ficar até a Fórmula 1, passou da Fórmula 1, eu desmonto tudo. Ok, né? Então foi combinado isso, para não ter, né, muito conflito e tal. Passou a Fórmula 1, aí o pessoal da subprefeitura, lá é Grajaú, né? Capela do Socorro, Valdir Ferreira, era o subprefeito.
foram lá, tal, não vamos sair, já tem uma liminar aqui, nos protegendo e tal. Falei, pronto, então acabou o diálogo, tal. Aí PGM cassou a liminar, nos preparamos assim, organizamos tudo, a subprefeitura, né, a Secretaria de Subprefeituras apoiando, com máquinas, tal, olha, vamos caçar e no mesmo dia vamos lá demolir tudo, no mesmo dia. PGM caçou, ficamos sabendo às 7 horas, 19 horas, ficamos sabendo que caçou. A Andréa Matarazzo me ligou, né? Aí montamos um esquema para 6 da manhã ir lá. 6 da manhã chegamos lá, com máquinas, tal, subprefeitura, guarda, todo mundo lá. Qual que é o seu nome mesmo? O Andrade. Estava lá o pessoal da Ambiental lá, né? Aí começou as máquinas a demolir, ele chegou lá, não, temos uma liminar, né? Ele falou, olha, você tem que apresentar a liminar, eu falei para ele, você tem que apresentar com o secretário de subprefeituras. André, foi ele que entrou com a ação. Não, nós já estamos fazendo isso, tal. Tá bem, mas enquanto isso eles vão demolir. Enquanto não chegar, né, a ordem da liminar, aí e continuamos derrubando, né? Aí chegou um ponto que estava chegando no quarto frigorífico. Tinha um quarto, devia ser uns 5x5, uma câmara frigorífica lotada de coisa, lotada de bebida, de comida, de tudo, tá? Aí ele veio, que chegou perto dessa câmara e falou, olha, eu já sei que vocês vão derrubar tudo, né? Eu queria que vocês me dessem 72 horas para eu desmontar essa câmara fria, tá? Ele falou, olha, aí eu falei para ele, você tem até amanhã cedo. Se amanhã cedo você não tiver tirado, o pessoal vai passar a máquina, tá? Aí ele tirou, né? Aí ele tirou tudo, né? Isso aconteceu similar com os motéis, né? Os 2 motéis que tinha atrás do Eucaliptus também. Similar, e a PGM foi firme, viu? Foi muito bem e fizemos a mesma coisa, né? Derrubou liminar, né? A subprefeitura veio e demoliu tudo. Então, essa questão, essa prontidão da ação, e também em relação, ainda falando dos amigos, né? Usamos de estratégia de chamar os políticos da região, explicar para eles, né, os 2 lados, os 2 principais eixos, que era o eixo de inibir as invasões, a depredação ambiental, e o eixo da requalificação da região, que a gente podia compartilhar com eles, né, os créditos na requalificação. Então, os programas de parques, os programas de urbanização de bairros, os programas de habitação, e isso foi feito. E era impressionante que até vereadores dos partidos de oposição ao governo compareciam às solenidades de inaugurações ou de anúncios de obras que o governo fazia, entrega de barcos que o governo do estado fez lá, com lanchas, né, a própria guarda ambiental também, que foi viabilizado lanchas naquela época, aí ia todo quanto é partido, e a gente estimulava que fossem também, para eles poderem ter prestígio, né, nas coisas boas que estávamos fazendo também, porque antes eles só tinham prestígio estimulando invasões, né, porque é o que o povo procurava para ter alternativas de moradia e os comerciantes amigos que faziam comércios ilegais. Então, foi uma forma da gente equilibrar essa pressão. Então, olha, não venham pressionar por invasão ou por medidas ilegais, porque não vai ter guarida, né? Vocês não vão ter prestígio em relação a isso. Vocês podem ter prestígio nesse outro eixo aqui. E funcionou, né? E, claro, aí o prefeito e o governador, né, qualquer coisa que alguém chegasse para eles perguntar, o primeiro que chegou já avisou os outros, ó, não adianta que lá não tem vez, o governo está firme, decidido a isso. E, para eu não avançar muito, vou concluir aqui, para vocês fazerem, se quiserem fazer alguma pergunta, eu fiquei muito feliz de você estar dando um diploma, né, um certificado aí para o Maurício, que é um ponto aqui que eu quis destacar, que para mim foi fundamental, né? É o reconhecimento e a valorização do trabalho de cada um, né, de cada organismo, né, de cada setor, né, de cada pessoa, né, reconhecer e valorizar. E a gente fazia reuniões de valorização,
né, de estar entregando, né, certificados e tal, e periodicamente a gente trazia nessa sala aqui o prefeito, né? O governador era mais difícil, mas o prefeito, né, periodicamente o prefeito vinha aqui para conhecer o resumo das principais ações, os principais desafios daquele momento, tal, os pleitos que estavam, né, os principais pleitos que tinha naquele momento, e, claro, aí ele dava a palavra, né, de estímulo, de apoio, tal. Isso era muito importante, viu, Naline? Porque esse trabalho, né, ele só tem resultado dessa integração, dessa articulação. Não é fácil, é muito melhor você ir trabalhar numa outra coisa, no gabinete de ar-condicionado. Você imagina, você ficar lá fazendo esse tipo de enfrentamento. Então, a gente tem que reconhecer e valorizar. Então, era isso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu vou só passar rapidamente o livro. Pode passar assim, só para vocês terem ideia, né? Tem bastante imagens, né? Não é para ler, é só depois vocês vão ler, vocês vão receber ainda hoje isso, né? Nós, quando conseguimos essas viaturas, né, foi fantástico, essas viaturas para a guarda ambiental, né? É mesmo? Aí, as máquinas, olha. Aquele ato ali, olha, ali foi salvo engano, foi no Dia Mundial da Água, tal, que faziam esses eventos, né, nos parques, tá? 22 de março. Acho que sim, mas fazíamos muito isso. Olha ali a foto da entrega das viaturas, nem lembro mais o nome na foto anterior. Aí, olha. Foi ali o DP que passou a fazer as ocorrências lá na Zona Sul, 48 DP, né? Aí as reuniões que fazíamos, aquilo foi feito lá na Zona Sul. Olha a quantidade de gente, inclusive com a população. A gente apresentava à população, né, os avanços que estava tendo, né, os parques, os empreendimentos de habitação. E, claro, ouvia também a população, os pleitos da população. Tá? Pode seguir. Aí, as reuniões lá na Zona Sul, Comitê de Coordenação Local. Né? Aí, os mapeamentos. Né? Aí, alguns exemplos de áreas priorizadas naquela época. Né? Pontos de descarte de resíduo era um problema gravíssimo, né? Foi um recorte de ataque a esses locais de descarte de resíduo e foi muito importante. Aí o uso de helicóptero naquela época foi muito importante para identificar. Teve situações de intervenção nossa, da subprefeitura, da guarda, da polícia, que fez apreensão em flagrante do pessoal descarregando, Rede Globo ao lado do nosso helicóptero, o helicóptero da Globo filmando, registrando a ação da Prefeitura e do Estado. Isso é muito importante conter. Viu? Aí, onde hoje é a Praia do Sol, né, o Parque do Sol, antigamente eram os 2 motéis e o eucaliptus ali. Né? Pode seguir. Aí é o parque, à direita, o Parque da Barragem, que eu voltei a proposta ao Naline. Vocês sabem, tem uma antena aí da Rádio Cultura. Né? Na época, em 2012, nós fizemos todo o planejamento para tirar, arrumamos o local lá no Parque Ecológico do Tietê, né? Para levar a antena para lá, porque ela ocupa quase que a metade da área do Parque da Barragem. Então, se a gente tirar essa antena daqui, a área de plantio possível aí, você vai se ampliar muito. Né? E eu estou devendo para o Naline, vou mandar, porque a ideia é tentar localizar o processo daquela época para não precisar começar do zero. Tá? Então, vou anotar aqui, Naline, eu comentei com o prefeito já, outro dia eu comentei com ele sobre tirar essa antena daí. E, na época, a Cultura tinha concordado com isso. Né? Porque para eles não tinha nenhum problema deslocar para outra área alagável. A antena precisa estar numa área preferencialmente alagável, segundo eles, à época. Pode seguir, por favor.
Aí ainda é o Parque da Barragem, esse parque é um sucesso. Aí é o Parque do Castelo, não sei como está hoje, mas é muito legal. Aí fala um pouco das revitalizações, ciclovia, né? A ciclovia foi colocada 8 quilômetros de ciclovia naquela época ao longo da represa ali na Avenida Atlântica, né? Isso foi muito legal, foi o gradil e a ciclovia. Pode seguir, aí tinha os esportes náuticos, os campeonatos que faziam. Eu me lembro que o pessoal questionava a qualidade da água e os colegas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Sabesp, patrocinaram, no final de semana, uma travessia a nado ali em frente, perto era ADC Eletropaulo, agora é outro nome, né? Aquele clube ADC Eletropaulo. Qual que é o nome agora ali? Continua? É. Então, eles fizeram ali a base de vários esportes náuticos ali. Pode seguir. Aí tem algumas coisas da Serra da Cantareira, tinha coisas também, ações lá na Zona Sul, né? Aí tem algumas informações da época, né, até de valores de investimento, o que era implantado, né? Os valores de programas de habitação, isso é muito legal estar aqui, e a habitação continua investindo, tem os programas mananciais, né, da habitação, a Maria Tereza, e é muito importante essas informações, vocês terem acesso às informações e poder a população dos bairros, né, divulgar mais ainda, né? Pode seguir. Programa Córrego Limpo, né? Então, a Prefeitura tem muita ação e é muito importante essas ações estarem articuladas, integradas, né? Pode seguir. E aí é o final, a conclusão, onde a gente destaca a importância dessa articulação, integração das várias ações e dos vários atores. É isso. Antes da gente passar as perguntas, né, que eu acho que podem existir, tanto para o doutor Maurício como para o Ortega, eu queria dizer que nós, da área jurídica, gostamos muito de latim, né, doutor Maurício? E é uma expressão lá que a gente usa, lapsus linguae, quando você quer falar uma coisa e fala outra, né? Então, eu me policio, a coisa sai, mas depois eu imediatamente presto atenção, embora o Washington tenha vindo aqui. Eu falei Daniel Ortega, vocês procurem no Google Daniel Ortega. Você não é o único. E já veio Daniel, em vez de falar Edson, né? Mas eu sei que é Edson, agora eu peço desculpas e entrego para ele também um diploma da Seclima pela colaboração, por tudo aquilo que ele fez pela ODA, né? E agora vai continuar fazendo pela ODA. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo que vocês fazem, viu? Pronto. Douglas, deixa eu botar o paletó, fica um negócio muito mal ajambrado. Pronto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço. Parabéns aí pelo que fazem, viu? Parabéns. Tem um envelope aqui. Muito obrigado. Tem um envelope. Ah, sim, vou pôr aqui. Muito obrigado, viu? Você não vai responder a pergunta? Não. Olha, eu estou assim com 5 pessoas aqui me esperando, mas eu tenho 8 minutos. Nós também. É a direção da TV Record que ontem o prefeito pediu para eu receber, por causa de um problema. E aí Então, quem puder fazer pergunta, mas que seja pergunta, não outra palestra paralela. Isso inibe, hein? Ninguém? Fala, Zé. Pronto. Então, vocês vão receber então esse livro por e-mail e fiquem à vontade depois, se quiserem fazer alguma indagação, né? Fiquem à vontade. Obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. De novo, parabéns a vocês. Parabéns. Obrigado.
Ok. Eu também te inibi, como ele fez. Não me inibiu, não, sem problema. Eu só quis resguardar, porque realmente o secretário estava com pressa, né? Fala, Zé. O procurador falou que nós temos que ser ideal a gente notificar que estamos fazendo essas operações, até para dar respaldo para nós, da prefeitura. E poderia utilizar o Diário Oficial do município. Não poderíamos, no começo do ano, ou eventualmente em alguns momentos, colocar essa notificação que será feita operações ao longo do ano ou em mês sobre as áreas de proteção, bem respaldado, para que quando viesse isso, estaria notificado. Ou seja, nós estamos notificando toda a população que está nessas áreas, né? Alguma coisa nesse sentido, só para Eu acho apoiar. que seria um complementar ao outro. Você pode até fazer essa notificação, seria um ato adicional para demonstrar que a prefeitura está dando publicidade dessas atuações. O problema é que, para cada caso concreto, você precisa ter um processo da sua atuação e uma notificação da pessoa. Então, eu acho que não supriria. Sem a notificação por via postal, mas com notificação por diário oficial, eu acho muito provável que a justiça mantenha a legalidade do processo. Agora, sem notificação por via postal e sem notificação por diário oficial, não prevalece esse procedimento administrativo. Então, você vai ter um processo administrativo em relação a uma rua ou um imóvel específico e você vai notificar o proprietário, o possuidor, legítimo, do jeito que está na lei, do imóvel tal, na rua tal, número tal. Você entendeu? Porque aí você está realmente individualizando essa notificação. Eu acho que isso é muito importante. Tá bom? Eu tenho um pouquinho, mais uma coisinha. Mas na realidade, viu, doutor Maurício, nós não sabemos quem é o proprietário lá, não aparece ninguém, todo mundo foge, não há, né, qualquer problema, nós não... nós, como proprietário, eu posso construir um muro aqui, mas o muro tem que seguir as regras do município, 1,20 m, tem uma visão interna. Na realidade, não tem proprietário. Ninguém sabe quem é o proprietário. Nunca vi nenhum proprietário 2 anos que eu estou fazendo a operação. Então, fica difícil esse nosso controle aí. Aproveitando também do doutor Ortega, perdemos o helicóptero, culpa do Brígido. Cadê o helicóptero? Que nós também precisamos ver realmente os locais de resíduos. E agora, eu vou falar, doutor, nós também perdemos essa delegacia da Zona Sul. Dói muito para a gente ter que sair lá de Parelheiros, vir até aqui, né? E ainda esperar aqui mais umas 3 horas pela boa vontade do doutor, e depois voltar 5 horas. Aí o Andrade fala, eu não vou aprender mais nada, não vou prender mais ninguém em flagrante, vou prender uma pessoa em flagrante e vou ficar trabalhando 24 horas. Então, perdemos essa delegacia da Zona Sul, perdemos o helicóptero, estou fazendo uma comparação com o que nós evoluímos e o que nós perdemos, né? E agora, hoje à tarde, doutor, nós temos uma reunião com o MP, o Ministério Público lá, ambiental. Ele falou que isso nós perdemos também. Ele falou, prender os grilheiros, né? Não, os loteadores. Grileiros. Ui, eu pus H aqui. Mas não tem H. É grilho. Não, errei. Grileiros. Eu acho que é a primeira vez que eu escrevi, então... Mas perdemos isso. Porque o MP, desculpa, ele fica atrás da gente, servidor público. Na hora de prender o grileiro, ele não prende o loteador. Não prende, é isso que nós vamos falar. Então, né, perdemos a delegacia da Zona Sul, mas o doutor já marcou uma reunião com o doutor Nico, que é o secretário de Segurança. Vamos lá pedir. Perdemos aí a prisão dos grileiros, porque eles querem, o MP quer prender a gente, não os grileiros, né? Nós vamos brigar por isso aí também. E perdemos,
com fome. Perdemos mais o contato com os políticos. Não é verdade? Hoje você chega num lugar, ó, aqui é, não sei, Lândia. Aqui eu não sei o que é Lândia. Aqui todo mundo é da Lândia. Aqui, né, todos os vereadores, aqui todo mundo. O vereador enche um ônibus e larga todo mundo lá. Aí, nós não temos isso que ele tinha antes. O prefeito Kassab não era nada assim fácil, não. Né? Então, hoje, a política está mais... Né? Assim como também a ocupação clandestina lá está muito maior. Né? Então, mas essas duas, Delegacia da Zona Sul e prender os Guilherme, e trazer o prefeito um dia aqui para falar com a gente também. Agora, fizemos mais parques, estamos fazendo mais desfazimentos, não é? Isso é um comparativo só. Obrigado, doutor. Nós vemos que é um trabalho muito importante, né? O prefeito mesmo, ele faz as denúncias, ele liga no sábado à noite, falando, olha, estão me dizendo que está invadindo e tal. Então, nós só podemos acreditar que ele está levando a sério aquilo que a OEDA faz. Agora tem, evidentemente, que a situação piorou muito desde então, né? Um intervalo de uma gestão que, de certa forma, reduziu aquilo que era a ODA, cuidava da Cantareira, da Billings, da Guarapiranga, e nós vendo o problema da contaminação da água, né, da Guarapiranga, que o Instituto de Engenharia fez o obséquio de nos mostrar bastante, a gente concentrou ali, mas nós vamos continuar. E é muito importante que a gente faça alguma coisa daquilo que o Edson Ortega nos disse, não é? Vamos tentar recuperar tudo isso, principalmente ver se a gente consegue motivar a população. Eu tenho conversado muito com o Ministério Público, com o secretário da Segurança, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o Corregedor-Geral da Justiça. Hoje a Corregedora abriu até um processo em relação ao 15º Registro de Imóveis, porque aquilo que o Washington falou é verdade, é uma região onde não há regularização fundiária. Nós não sabemos quem são os proprietários, porque ali são transcrições antigas, deve haver área devoluta, que seria do próprio Estado, né, ou do poder público, e ela é a primeira vez que tem uma mulher corregedora e teve um ato assim de coragem, ela abriu um processo lá, espero que o oficial de registro não ache que fui eu que dei causa, né? Mas é o maior cartório do mundo, o 15º registro de imóvel. E era o cartório do senador Vergueiro. E se a gente não fizer um mutirão para tentar definir quem é titular dominial daquelas áreas, nós vamos continuar assim, né? Como é uma área que não tem dono, cada um chega, faz o que quer e atende, consegue eliminar da justiça para que a gente não elimine aquilo que é irregular, que é clandestino e que é criminoso. É uma área protegida pela lei dos mananciais, né? Nós vamos continuar. Queria agradecer muito a todos. O doutor Maurício vai continuar com a gente, né? Trouxe dados aí interessantes para a gente começar a atacar, pelo menos aqueles que a gente já tem a decisão judicial a nosso favor, quer dizer, a favor da comunidade, a favor do povo paulistano, que pode vir a ficar sem água para beber, e não é para o outro século, não. É alguma coisa muito rápida. E pedir para a Polícia Militar Ambiental continuar nos apoiando, a nossa Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, o CREA, o Instituto de Engenharia, quem mais vier é muito bom, fora o pessoal da casa, subprefeituras, né? E as nossas equipes que são pequenas, mas são muito briosas, né? Acreditam naquilo que fazem e nós estamos fazendo uma coisa para as futuras gerações, que vão poder usufruir de um patrimônio que nós destruímos, né?
nós deixamos perecer. Vamos ver se a gente consegue retomar gradualmente esses espaços para tornar a vida do paulistano mais agradável, mais saudável, ter mais saúde, né, e a gente ter futuro. Muito obrigado a todos. Está encerrado o trabalho de hoje.